Olá, meus irmãos e irmãs, você que está aí comigo nesse bate-papo semanal, Minutos com Jesus. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho e você está com a gente para um bate-papo bíblico-teológico semanal. Se você está na plataforma do YouTube, eu quero pedir para você dar um like, se inscrever no canal, comentar o comentário aqui que nós estamos trazendo nesse vídeo. Faça um comentário, deixe aí o seu parecer aí no vídeo, compartilhe, envie esse vídeo para frente, tá bem? Deixe aí pedidos de oração também abaixo desse vídeo e nós estaremos intercedendo por você, intercedendo pela sua família, tá bem? Nós vamos passar aqui minutos com Jesus. E se você está em outras plataformas, dê um like, faça também um comentário, tá bem? Nós queremos iniciar esse momento, Minutos com Jesus, tratando com pessoas que estão dentro da igreja, tratando assuntos que têm a ver com obreiros, com pregadores do Evangelho. Então nós vamos tratar sobre o obreiro. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, o apóstolo São Paulo diz: de Deus somos cooperadores. Paulo deixou bem claro que nós fomos chamados para cooperarmos com o reino de Deus. O reino de Deus precisa de cooperadores, de trabalhadores no reino, no Evangelho. Quando nós aceitamos a salvação em Cristo Jesus, alguns de nós também fomos separados para oferecermos um serviço especial no reino. Isso nós chamamos de obreiro, aquele que trabalha para o reino de Deus. E o que o ministério que esse obreiro exerce? O que o ministério não é? Primeiro, o ministério não é uma profissão. Muitos julgam o ministério ser uma profissão. Algumas pessoas até querem, ao estarem escolhendo o que vai estudar, o que vai se formar, qual é o curso que vai fazer na faculdade, algumas pessoas, não tendo o chamado de Deus, entram nos cursos teológicos para ter uma formação teológica com a finalidade de se embrenhar, enveredar, entrar no ministério cristão, achando que o ministério cristão é uma profissão. Então, ministério cristão não é uma profissão. Há quem julgue que o ministério cristão é apenas mais uma opção empregatícia no nosso país. Algumas pessoas, de forma equivocada, têm se matriculado, conforme eu já disse, em cursos teológicos, no intuito de tornarem-se pastores, para ministrarem nos santuários e até administrarem igreja. Esse pensamento tão equivocado tem contribuído para que o vocacionalismo seja abolido do seio da igreja local. A Bíblia é tão clara que o ministério cristão é vocação e chamado específico de Deus para a pessoa. Portanto, qualquer que chega ao ministério sem vocação, cedo fracassará na sua caminhada. Então, o primeiro passo, ministério cristão não é profissão.
Se não é profissão, segundo passo, o ministério cristão não é um emprego. Não é? Algumas pessoas querem que o ministério cristão seja um cabide de emprego, mas não é um emprego. Nunca foi e jamais será. O livro de Juízes, no capítulo 17, versículos 7 ao 13, fala de um sacerdote que saiu de Belém porque não estava sendo remunerado pelo templo. Quando chega em Efraim, entrou na casa de Mica, e esse o fez sacerdote em sua casa e lhe ofereceu salário. Existem tantos obreiros que, após apostatarem, deixarem as suas funções seculares, abraçam a causa do Evangelho para ter nele uma profissão, mas é puro engano, porque ministério cristão não é profissão e não é um emprego, também não é legado de família. No Velho Testamento, os sacerdotes e reis viam seus filhos ocuparem seus cargos porque era uma lei estabelecida. Hoje, alguns estão querendo trazer o costume do Velho Testamento para as igrejas locais. Eu não vejo, claro, o porquê um pai pastor que tem certeza do chamado, uma chamada divina genuína, da vocação ao ministério do seu filho, dar o apoio para que este ingresse no ministério. Mas, por outro lado, eu não vejo com bons olhos filhos de pastores que não têm nenhuma vocação ao ministério assumirem igrejas locais sem um chamado. Ministério cristão nunca e jamais será um legado de família. Estamos tratando sobre a vida do obreiro. Então, o obreiro, ele administra bem o que recebeu da parte de Deus. Isso envolve o cuidado com o próprio corpo físico. Paulo afirma que nós somos o templo do Espírito Santo, portanto, não mandamos em nós mesmos, porque não somos nossos, sim, somos de Deus. Tudo que nós fizermos com o nosso corpo, precisamos de autorização expressa de Deus, autorização da parte dele, sim ou não, posso fazer, não posso fazer. 1 Coríntios 3:16 é importante que você leia. Paulo ensina que se a pessoa destruir o corpo, Deus também o destruirá. 1 Coríntios 3:17. Então o obreiro, ele precisa ter consciência que ele é um cartão de visita da sua própria igreja. Ele precisa estar muito bem apresentado, fisiologicamente, aparentemente falando, porque ele vai representar a igreja pelo qual ele também faz parte e fala por esta igreja, representa esta igreja. Quais são os cuidados, então, que o obreiro deve ter? Deve alimentar o corpo convenientemente, ou seja, dentro dos horários pertinentes. Deve dormir o tempo suficiente, não dormir mais e também não dormir menos, a fim de repor as energias. Quando você dorme, você está repondo energias e adrenalina no seu corpo. Não pode se automedicar. Sentiu algum problema? Procure um médico. Ele vai receitar o remédio para você estar sendo medicado, né? A receita vai vir na sua mão, você vai comprar um remédio que foi receitado para você por um profissional. Não se envolva demasiadamente nos problemas do dia a dia, tanto seu particular, quanto da sua família, e muito menos quanto da igreja local.
Você vai e a família fica, você vai e a igreja fica, você vai e a empresa fica. Então não exagere. Não exagere também nos períodos de jejuns. Muitas pessoas exageram no período de jejum. É tão importante que você consiga fazer jejuns, mas não exagere. Tem pessoa que exagera para 3 dias, 4 dias. Quero lembrá-los que o corpo físico ele suporta ao máximo 3 dias de jejum. Muito, quando muito. Jesus deu exemplo disso jejuando 3 dias. Jonas jejuou 3 dias. Está bem? Quando ficou no ventre do peixe. Então, não exagere. Tudo que você fizer, faça com ordem e decência. O obreiro cristão, ele é como um cristal lapidado, que pode ser visto de diferentes ângulos. Portanto, a recomendação de Paulo a Timóteo foi para que se apresentasse a Deus como um obreiro aprovado, não um obreiro reprovado, mas um obreiro aprovado, conforme 2 Timóteo 2:15. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. O obreiro, ele não pode ser uma pessoa sem conhecimento. O obreiro obrigatoriamente precisa ter o conhecimento da verdade. Deve manusear muito bem a palavra da verdade, a Bíblia Sagrada. Então, é imperioso que o obreiro procure um instituto, um seminário, para fazer um curso ou presencial ou EAD. Compre livros afins, baixe e-books na internet para leitura. É importante que isso aconteça na vida do obreiro. Então, o obreiro não pode deixar jamais, abandonar jamais a Bíblia. A Bíblia é a principal ferramenta da vida do obreiro. Tira-lhe das mãos e do coração a Bíblia e o obreiro será inútil. O obreiro precisa ter a inspiração pela palavra, pela Escritura, que é inerrante palavra de Deus. 2 Timóteo 3:16. O obreiro não pode descuidar da oração. A palavra de Deus é importante, mas a oração é também de suma importância. Oração é falar com Deus, oração é ter diálogo com Deus. É inadmissível você prestar serviço para alguém e não conversar com esse alguém pelo qual você presta serviço. Então, quero te convidar a você ler a Escritura e a você orar. Ore dioturnamente, ore sem cessar. E o obreiro precisa ter cuidado com as suas finanças. A grande maioria dos obreiros genuinamente chamados vivem pela fé, ou seja, para o Evangelho e pelo Evangelho. Existem aqueles que a igreja do qual ele ministra pode abençoar-lhe com uma ótima ajuda de custo, um prolabore para cobrir todas as suas despesas. Agora, já existem outras que não possuem essa condição. O importante é que o obreiro venha saber viver de acordo com aquilo que lhe é oferecido. Se a igreja lhe oferece, viva de acordo. Se a igreja não oferece, então também viva de acordo. A Bíblia fala que é para você fazer qualquer coisa, desde que seja de acordo com as suas possibilidades. Muitos obreiros naufragam na fé, pela incapacidade de administrar suas finanças. Se o obreiro não consegue controlar suas despesas, deve então evitar ao máximo uma compra a prazo, para não ter escândalo quanto ao seu CPF, o seu nome, e escândalo também em relação à igreja que ele pertence. O obreiro precisa ter cuidado com as suas finanças.
O obreiro precisa ter cuidado também com a sua saúde. Deve cuidar da sua saúde, deve fazer exames periódicos, deve alimentar-se no horário certo, dormir no tempo certo, para reposição de energias e fazer exercícios físicos. Para o apóstolo São Paulo não havia doenças como nós vemos hoje, como diabetes, pressão arterial descontrolada e etc. São doenças mais modernas. Então, na época, o apóstolo São Paulo diz que o exercício físico para pouco aproveita, mas estamos vivendo em um tempo em que é necessário estarmos fazendo exercícios físicos para controlar o nível de glicemia, taxa de pressão arterial. Então, cuide fazendo seus exercícios físicos periódicos. E eu quero deixar também claro aqui que o obreiro precisa cuidar da sua popularidade. Ele não pode ser um obreiro que faça algazarras, porque isso vai lhe prejudicar. Pessoas que vivem contando piadinhas santas, se é que elas existem, isso vai lhe prejudicar. O obreiro deve trabalhar com seriedade. Deve ser um obreiro não gracioso, mas cheio da graça de Deus, um obreiro temperado. E se o obreiro for um obreiro temperado, aí a situação vai ficar realmente maravilhosa para ele, para a sua família e para a igreja do qual ele pertence. Tá bem? Eu vou embora dizendo que o obreiro precisa tomar muito cuidado com o sexo oposto. Cuidado para não exagerar na sua demonstração de carinho com o sexo oposto. Ele pode de repente ser mal interpretado e cair no laço do diabo. O obreiro deve tratar as irmãs da igreja local com o máximo respeito possível, saudá-las, não segurar muito na mão da irmã quando for cumprimentá-las. Então, o obreiro, homem e mulher, deve tomar cuidado com o seu modo de tratamento com o sexo oposto. Deve tomar cuidado também com seu temperamento emocional. Temperamento emocional é algo que tem que tomar muito cuidado, tanto o homem quanto a mulher. E o servo de Deus precisa se controlar. As pessoas são conhecidas pelo seu temperamento. É uma parte susceptível, inseparável do nosso caráter. O obreiro é responsável e ele deve procurar conhecer o seu próprio temperamento para controlá-lo com o auxílio do Espírito Santo. O obreiro não pode dizer tudo o que quer. O obreiro deve sempre ser franco, entretanto jamais ser mal educado. Deve exercer autoridade, entretanto jamais prepotência. Deve ser otimista, entretanto jamais arrogante. Deve procurar o meio termo. Nós estamos tratando aqui Minutos com Jesus, estamos tratando para o seu elevo espiritual e para ajudar os nossos companheiros, irmãos e irmãs na lida ministerial. Estamos tratando sobre a vida do obreiro, conselhos para o obreiro, em Minutos com Jesus. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho, quero orar pelo seu ministério agora. Pai de amor e bondade, em nome de Jesus, eu apresento esse homem e esta mulher que exerce ministério na causa do Mestre. Ajude-os a vencer as adversidades, ajude-os a estar exercendo seus ministérios, sabendo que elas não são, que o ministério não é profissão, que o ministério não é um cabide de emprego, e que o ministério também não é um legado de família, mas o ministério é um chamado genuíno da parte de Deus. Ajude esse homem e essa mulher a estar se apresentando como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra
da verdade. Que eles possam verdadeiramente exercer um exímio ministério cristão. Eu te peço todas essas bênçãos para a vida desses obreiros, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho. Deixa aí um like, se inscreva no canal, deixa um comentário, nos ajude aí, principalmente na plataforma do YouTube, nos ajude se inscrevendo, compartilhando esse vídeo para todos os obreiros que você conheça, para que sejam também edificados e que possam também se inscrever para usufruir de todos os vídeos e todos os cursos que estão aqui nesse canal Teologia Didática. Foi um prazer estar com você. Retornamos semana que vem com Minutos com Jesus, se Deus nos permitir. Shalom Adonai.